Quando o time Taka se encontra com a Akatsuki antes da reunião dos Kages, sendo especificamente Zetsu e Obito, Zetsu confirma que Naruto está mais poderoso que Sasuke. Porque dessa afirmação só é entendido quando Sasuke segue seu rumo, onde Obito diz a seguinte frase: mesmo que Sasuke se torne mais poderoso que Nagato, sua força não vai adiantar se não pudermos controlá-lo. Então a construção que o autor faz é bem básica. Naruto é mais poderoso do que o Sasuke até aquele momento, pois Naruto derrotou Pain, que é Nagato, enquanto Sasuke é o cara que ainda vai superar Nagato, ou seja, Naruto é superior a Nagato, que é superior a Sasuke. Questionam se Naruto realmente foi capaz de derrotar Pain, e em resposta, Zetsu diz que sim, e que ele está até mesmo mais poderoso que Sasuke. Ou seja, ele está mais poderoso do que Sasuke porque derrotou Pain, que é Nagato, enquanto Sasuke ainda vai superar Nagato. Ao mesmo tempo de tudo isso, essa frase do Obito também funciona como uma previsão. Sasuke vai superar Nagato, mas não vai adiantar se não puderem controlar o poder dele. E tudo isso acontece logo em seguida, onde no mesmo dia, Karen destaca que o chakra do Sasuke está tão diferente, tão frio, o que remete ao sombrio, que ele simplesmente não parece o mesmo Sasuke de antes. O Sasuke que havia decidido não matar, agora corta os samurais com sua espada. É ingrato com a ajuda de seus companheiros, trata seus companheiros como se fossem apenas peças de seu tabuleiro, e até não resiste em matá-los se for em prol de seu objetivo, o que é totalmente diferente do que vimos em sua batalha contra Bi, onde presenciamos Sasuke usando o Amaterasu, pois estava preocupado com seus companheiros, que haviam dado tudo de si para defender o Sasuke. Totalmente diferente do atual Sasuke, que é ingrato, e tenta até tirar a vida deles, ou seja, Kari estava correta. O chakra dele mudou tanto, ficou tão sombrio, que ele já não era o mesmo Sasuke de antes. Ele estava atacando sem pensar, não estava nem aí pra nada. Ele estava totalmente descontrolado, assim como temia Obito. E assim como Obito também viu para o futuro do Sasuke, ele ficou mais poderoso que Nagato. E isso é destacado da seguinte maneira: além de ter despertado novas técnicas como o Susanoo e o Kagutsuchi, Sasuke foi evoluindo os estágios do Susanoo, e a cada momento em que era destacado que o chakra dele ficava mais frio devido ao seu ódio, seu poder também evoluía, pois essa dinâmica do poder do clã Uchiha é destacada desde o clássico, com a famosa frase do Itachi: você é fraco porque lhe falta ódio. O ódio aumenta o poder de um Uchiha, independente de estar certo ou não, pois não é o tema. O motivo do porquê o Itachi queria que o Sasuke tivesse ódio era para que o Sasuke tivesse poder para se defender sozinho, ou seja, Sasuke ficou muito mais poderoso que Nagato, e se tornou alguém incontrolável, assim como o Obito imaginou. Tudo aconteceu, mas é claro que isso não é o suficiente para cravar que ele ficou mais poderoso que Nagato. Então, para concluir a construção com chave de ouro, o autor faz com que o Naruto se encontre com Sasuke e colidem seus ataques. Nessa colisão, um consegue ler a mente do outro, e por causa disso, Naruto relembra o que o Sasuke diz na batalha do Vale do Fim, lá no clássico. Dizem que quando dois ninjas de alto nível colidem seus ataques, um consegue ler a mente do outro. Ou seja, o fato de isso ter acontecido agora provava que os dois eram equivalentes dentro da narrativa. E o próprio Naruto diz: isso prova que nos tornamos ninjas de alto nível. E o que prova que estavam no mesmo nível é a conclusão que o Naruto chega, onde ele entende que se os dois lutassem em algum momento futuro, os dois morreriam. Sasuke até se recusa a aceitar essa realidade, mas é um comportamento que ele demonstra desde o clássico, já que o Naruto foi um grande gatilho para que Sasuke deixasse a vila, pois ele não queria aceitar que o Naruto estava ficando mais poderoso que ele. A mesma coisa aqui, tanto que quando ele vai embora, ele decide transplantar os olhos do Itachi justamente para derrotar Naruto, sendo que antes ele não queria os olhos do Itachi. Mas por que na construção do autor isso prova que o Sasuke superou Nagato? Porque a construção que o autor faz é bem simples, presta atenção. Antes, Naruto era mais poderoso que Sasuke, pois Naruto derrotou Pain, que era Nagato, enquanto Sasuke ainda ia superar Nagato. Então, a partir do momento em que o Sasuke aumenta seu poder, se encontra com Naruto e o autor estabelece que estão nivelados, isso significa que Sasuke superou Nagato, pois ele se nivelou a Naruto, que já era considerado superior a Nagato. Entende?
E calma, que eu não esqueci do que o Nagato Edo Tensei fez com Naruto e Bi. Acontece que tem um detalhe aí que é super importante que muitos fãs esquecem ou simplesmente não notam. Não era Nagato quem estava derrotando Naruto e Bi. Isso é muito importante, pois desde o clássico, o autor da obra faz questão de destacar que a arma de um ninja não são apenas as técnicas que ele pode fazer, mas também sua mente. Por exemplo, deu uma raquete de tênis de mesa para uma pessoa aleatória e outra para um profissional do esporte. Mesmo que ambos tenham o mesmo recurso, que é a raquete, o resultado da partida já é esperado. A técnica de sombra do Shikamaru não é retratada como algo extremamente poderosa, pois a ideia que o autor quer passar é que com sua inteligência ele consegue contornar situações complicadas, onde com tal técnica ele supera ninjas que têm técnicas mais poderosas que ele. E aí é que tá, o Edo Tensei tem duas formas de uso, uma em que o invocador dá uma ordem e aquele corpo age automaticamente, agindo como normalmente agiria, e outra em que o invocador controla 100% de seus movimentos, o deixando totalmente inconsciente, assim como uma marionete. Kabuto faz isso com Zabuza, faz com Mu, faz com o terceiro Haikage e também com Nagato. Em todos esses casos, os olhos deles ficam mais escuros e perdem totalmente a consciência, sendo impossível conversar com eles. Simplesmente deixam de ser eles, sendo apenas marionetes 100% controladas por Kabuto. Enquanto Nagato estava em controle automático, seguindo a ordem de Kabuto, ele não estava derrotando Naruto. É inegável que as invocações do Nagato são chatinhas de lidar, mas Naruto não estava sendo derrotado. Quem começou a derrotar Naruto e Bi juntos foi Kabuto, quem decidiu controlar o corpo do Nagato por 100%, como uma marionete, respeitando a ideia que a mente de um ninja também é sua arma. Kabuto tinha conhecimento de todas as técnicas do Rinnegan, ele tinha conhecimento até da origem daquele Rinnegan, algo que o próprio Nagato não sabia, e ele era muito mais inteligente que Nagato. Se você tem dúvidas sobre qual dos dois usou o Rinnegan da melhor forma, basta pegar o que foi mostrado na própria obra. Nagato, controlando o Rinnegan, perdeu para o Naruto modo sábio, e não estava derrotando Naruto modo Kurama imperfeito, enquanto Kabuto, que estava controlando o Rinnegan através de Nagato, não só estava derrotando Naruto modo Kurama imperfeito, que era mais poderoso que o Naruto modo sábio, como ainda estava derrotando o Killer Bee junto, ou seja, respeitando a ideia de que o próprio autor aplicou em sua obra, onde a mente é uma arma, e também, por questão de lógica, Kabuto estava controlando o Rinnegan da melhor forma, pois a mente dele é muito superior à mente de Nagato. E essa questão também é narrativa. Canonicamente, Nagato é colocado abaixo do Naruto modo sábio, então ele de fato não é capaz de derrotar o Naruto modo Kurama imperfeito, que é mais poderoso que o Naruto modo sábio. Entre Nagato e Kabuto, o único que se demonstrou capaz disso foi o Kabuto. Kabuto é um verdadeiro gênio. É como comparar um campeão de xadrez com uma pessoa normal jogando xadrez. A mesma lógica aqui. Ambos conhecem todas as técnicas do Rinnegan, mas um deles é muito mais inteligente que o outro, sabe até mais coisas desse Rinnegan, como a origem dele. Então, quem será o melhor usando ele? A resposta é simples e ela já foi dada na obra. Nagato não estava derrotando Naruto no modo Kurama imperfeito, perdeu para o Naruto no modo sábio, a narrativa colocou ele abaixo do Naruto modo sábio, enquanto Kabuto estava derrotando Naruto em uma transformação mais poderosa junto do Killer Bee. Inclusive, quando Kabuto tomou o controle, Naruto diz que ele está muito mais forte e mais ágil que antes, pois Kabuto é melhor usando aquele poder. Ou seja, esse acontecimento não contradiz a construção que o autor faz anteriormente para colocar o Naruto em seu modo sábio acima de Nagato, pois não era Nagato quem estava derrotando Naruto e Bi, era Kabuto que estava usando o Rinnegan através do corpo de Nagato, que era apenas uma marionete naquele momento. Ele fez selos de mão toda vez que Nagato ia usar uma técnica, e até tentou lembrar o nome do Shibaku Tensei, pois ele mesmo queria usar, e em vários momentos é deixado claro que é Kabuto quem está controlando ele. Kabuto até diz: vou fazer com que o caminho Nigendo extraia a alma dele. Vou fazer, não é Nagato. Portanto, isso não contradiz a construção que o autor faz anteriormente. Tanto Sasuke quanto Naruto já haviam superado Nagato.
O que o Kabuto fez com o Rinnegan controlando o corpo do Nagato não vale para o Nagato. Seria quase a mesma coisa que pegar todos os feitos que o Sasuke teve após transplantar os olhos do Itachi e falar que são feitos do Itachi, pois são os olhos do Itachi, mas quem tá usando é o Sasuke. São os olhos do Madara e o corpo do Nagato, mas quem está usando é o Kabuto. Só um adendo aqui, quando Naruto diz que por ser o corpo original, ao invés de cadáveres, os movimentos dele estão em outro nível, o autor não quer estabelecer que Nagato é mais veloz que os Pen, pois ele faz questão de destacar que Nagato não tinha mobilidade. Nagato chegou ali sendo carregado pelo Itachi. O próprio Nagato destaca a falta de mobilidade, e mesmo no final, quando ele já tinha absorvido o chakra do Bi, Kabuto faz questão de destacar que ele utilizou a visão compartilhada do Rinnegan justamente para preencher a falta de mobilidade do Nagato. Inclusive, mais um momento onde Kabuto destaca que é ele que está fazendo as coisas ali, e não Nagato. Mas enfim, essa parada de movimentos de outro nível trata-se da forma em que as técnicas estão sendo executadas, a velocidade e o tempo intercalado entre elas, o que tem ligação com a inteligência do Kabuto de fazer uma leitura rápida e saber qual técnica ele tem que usar. Isso será facilmente entendido se compararmos o Nagato controlando os 6 caminhos de Pen com o Kabuto controlando o Nagato. Kabuto simplesmente não deu tempo e espaço para que Naruto e Bi sequer fossem capazes de bolar um plano. O intervalo de uma técnica para outra foi extremamente curto e tudo bem pensado, absorvendo o chakra do Bi, afastando ele com o Shira Tensei, usando o camaleão invisível para segurar o Naruto, arrancando a alma dele, tudo muito rápido e muito bem executado, pois Kabuto é muito mais inteligente que Nagato. Isso é algo que o autor respeita em sua obra. A mente do ninja também é sua arma, e com isso, um ninja mais fraco pode derrotar um ninja mais poderoso por ter a mente mais poderosa. A mesma arma ou técnica terá um nível diferente de acordo com quem está usando ela. No arco de resgate do Gaara, isso também é destacado. Kakashi fala: Naruto, Deidara não é o tipo de oponente para você, pois ele é de longo alcance. Até aquele momento, Naruto era um personagem que só tinha técnicas de curto alcance. Kakashi fala que ele só poderia combater um ninja assim se ele tivesse uma mente brilhante como a do Shikamaru para reverter a desvantagem com recursos que tem. Kakashi completa dizendo que ele, Kakashi, tinha uma mente como a do Shikamaru, ou seja, a mente brilhante de um ninja nível Kakashi e Shikamaru consegue reverter uma situação de desvantagem, pois eles usam da melhor forma aquilo que tem. Isso é destacado em toda a obra. Portanto, é uma construção que devemos respeitar e que o próprio autor respeita. Kabuto é muito mais inteligente que Nagato e o feito do Kabuto prova isso. Ele não só estava solando um cara que já tinha sido estabelecido mais poderoso que Nagato, como estava derrotando 2 caras poderosos, Naruto e Bi. Essa combinação de Rinnegan com a mente brilhante de Kabuto só foi superada por um ninja que tinha uma mente ainda mais brilhante que a do Kabuto, Itachi, que superou a visão compartilhada do Rinnegan usando apenas kunais, que arrancou os braços do Nagato salvando Naruto e Bi, e viu uma das fraquezas do Shibaku Tensei e em sequência selou Nagato. Quando eu digo usando apenas kunais, eu estou visando destacar que o autor respeita a importância de uma mente brilhante. Superar algo complexo como a visão compartilhada do Rinnegan usando apenas kunais, que é algo simples, está relacionado à mente brilhante de um ninja, pois em sua maioria, os ninjas tentariam reverter essa situação usando algo ainda mais poderoso ou tão poderoso quanto, mas um cara com a mente brilhante resolve isso da forma mais simples possível. Basicamente, se fosse o Itachi controlando o corpo do Nagato, os feitos dele seriam ainda mais impressionantes, pois Itachi é mais brilhante que Kabuto. Então, por construção narrativa, estou falando de escrita e não de power scale de fã, Naruto em seu modo Senin e Sasuke com seu Mangekyo Sharingan sem seu Eterno são mais poderosos que Nagato. E o porquê isso seria crucial para entender quem seria mais poderoso entre Itachi e Nagato. Porque narrativamente, antes do Madara ser revivido, portanto ele não está incluso, Itachi era o mais poderoso de toda a guerra. Como o próprio Kabuto diz, ele estava uma liga acima de todos os outros. Todos os outros. Ou seja, isso inclui o Sasuke com o seu Mangekyo Sharingan e o próprio Naruto com o seu modo sábio, sendo ambos narrativamente superiores a Nagato. Logo, com o Itachi acima deles, ele automaticamente também está acima do Nagato. Afinal, Nagato está incluso em todos os outros. Quando você fala todos os outros, é
literalmente todos os outros. Itachi é o cara que parou o corpo de Nagato que estava sendo controlado por Kabuto, algo bem mais poderoso que o próprio Nagato. Então o autor sustenta isso com citação em feitos. O mesmo Sasuke que é trabalhado como igual ao Naruto, que é superior a Nagato, teve seu genjutsu tratado como nada quando comparado ao genjutsu de Itachi. Mesmo no final da obra, Zetsu Negro faz questão de destacar que Sasuke não era tão inteligente quanto Itachi. Então é óbvio que aquele Sasuke também não era. Portanto, mesmo tendo recursos que Itachi tinha, como a Amaterasu, os genjutsus, o Sharingan e o Susanoo, ele não usaria como Itachi, por não ter uma mente brilhante como a do Itachi. O poder da arma muda de acordo com quem a usa. Não só isso, um Sasuke mais do futuro, o Sasuke já com Mangekyo Sharingan Eterno, também é narrativamente colocado abaixo de Itachi, com Itachi tendo que proteger ele a toda a investida do Kabuto. O Itachi pensava mais rápido, agia mais rápido, era mais rápido e protegia o Sasuke de tudo. Não só isso, como a partir do momento em que o plano do Kabuto é controlar o Sasuke para usá-lo contra Itachi, ou seja, somar poder com o Sasuke para ambos tentarem derrotar o Itachi, isso crava que aquele Itachi é narrativamente superior àquele Sasuke, sendo que aquele Sasuke já está bem acima do Sasuke que já havia superado Nagato. Portanto, qualquer caminho narrativo nos leva ao mesmo resultado, Itachi sendo superior a Nagato. Além disso, como já mostrei na construção e também já trouxe em vídeo aqui no canal, aquele Sasuke Mangekyo Sharingan apenas nivelou ao Naruto no modo sábio, sendo Naruto no modo sábio inferior ao Naruto no modo Kurama imperfeito. O mesmo Naruto que junto do Bi estavam apanhando para o Kabuto controlando Nagato, e precisou ser salvo por Itachi, o mesmo Naruto que foi colocado abaixo de Itachi, assim como todos até aquele momento. Como eu já disse, podemos seguir vários caminhos que o autor irá respeitar sua construção narrativa. Por exemplo, quando Jiraiya é derrotado por Pain, o autor faz algo que é clássico. Ele enaltece o poder do personagem que foi derrotado por respeito a ele, onde Pain diz: se não tivéssemos esse segredo, provavelmente não teríamos vencido como esperado, vou reconhecê-lo como meu mestre. É como se ele tivesse basicamente dito isso. Ele realmente foi derrotado, mas só por causa disso. Eu já vi alguns fãs dizendo que esse segredo seria saber apenas do corpo verdadeiro do Nagato, onde ele está, e então ir lá derrotá-lo. Porém, isso ignora a intenção básica do autor com essa frase, pois derrotar o corpo fragilizado do Nagato seria uma tarefa fácil para Jiraiya. Isso não seria algo digno de respeitar ele como alguém extremamente poderoso, algo que Pain faz. A frase do Pain está claramente destacando o poder de Jiraiya. Pain reconhece ele como seu mestre por saber que ele era capaz de derrotar se soubesse do segredo. Sendo assim, esse segredo seria não só saber do corpo verdadeiro, mas também de que aqueles corpos não estavam vivos, que tinham visão compartilhada e que eram em 6, pois foi justamente a falta dessa informação que resultou na perda do braço, que o Jiraiya foi atingido de surpresa. Se desde o início o Jiraiya soubesse que eram 6, ele teria vencido, e isso é o que está sendo dito pelo próprio Pain, ou melhor, é estabelecido pelo autor. Isso é comum em obras shonen. O personagem é derrotado, mas é deixado alguma informação para demonstrar o quanto ele era brabo, e que só perdeu por um detalhe. Mas o que eu quero tirar com tudo isso é que dentre os 3 senins, é discutível qual é o mais poderoso, mas a maioria acredita que é Orochimaru. Eu também acredito nisso. Porém, independente de quem seja o mais poderoso, pelo menos até a Quarta Guerra, eles eram de níveis próximos. E aí é que tá o ponto da questão. O Itachi com apenas 14 anos já era colocado acima do Orochimaru, que é no mínimo equivalente ao Jiraiya. No mínimo. Isso narrativamente. O próprio Orochimaru admite no clássico que Itachi era mais poderoso que ele. E Orochimaru afirma isso sem sequer saber que Itachi tinha o Susanoo, a espada Totsuka e o espelho de Iata. Destaco isso, pois ao saber que Itachi tinha essas armas, Zetsu afirmou que Itachi era invencível. Portanto, a percepção que Zetsu tinha sobre o nível de poder do Itachi mudou. Logo, se Orochimaru soubesse que Itachi tinha essas armas, ele viria Itachi ainda mais distante dele, já que mesmo sem saber delas, ele via o Itachi como superior a ele. Sendo que isso é o Itachi com 14, 15 anos. Ele seria obviamente
narrativamente mais poderoso com seus 20 anos. Por outro lado, o Pain vê que Jiraiya o derrotaria se soubesse do segredo. Isso significa que Jiraiya seria no mínimo no mesmo nível de Pain, para não dizer que é superior, já que ele está destacando que Jiraiya derrotaria ele. Logo, narrativamente falando, a ordem de poder estabelecida é a seguinte: Itachi adulto é superior ao Itachi adolescente adolescente é superior ao Orochimaru, que é no mínimo equivalente ao Jiraiya, que é no mínimo equivalente ao Pain. Logo, por escala, Itachi é narrativamente mais poderoso que Pain. Outra coisa, a frase do Zetsu falando que o Itachi é invencível. Eu não vou ser injusto, essa frase não vale para todos os seres que existiu, mas com certeza vale para todos que existem. Zetsu é apontado como um ser que vai observar todas as lutas importantes. Conan afirmou que Pain nunca perdeu, logo ele batalhou várias vezes. Então, sabendo do nível de Pain, Zetsu afirmou que Itachi era invencível. Então, qualquer caminho narrativo que for seguido, Itachi é estabelecido como superior a Nagato. E o mais interessante é que em todos esses caminhos, essa superioridade não é pouca não. Irei trazer uma série analisando personagens para ver qual é o mais poderoso narrativamente, ou seja, a ordem do mais poderoso para o mais fraco estabelecida pelo próprio criador da obra. Se você tem curiosidade, comenta aqui quais personagens você gostaria que fossem analisados. E até o próximo vídeo.